Você já ouviu falar na festa das primícias? Está lá em Levítico 23, a partir do verso 9. Em hebraico é bicurim. Fala assim: Disse mais Yahuá a Moisés: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando entrardes na terra que eu vos dou, e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ou colheita ao sacerdote. Este moverá um molho perante Yahuá, para que sejais aceitos. O mês da Páscoa é o primeiro mês do ano para Deus, conforme está em Levíticos 23, 4. E esse primeiro mês é marcado como sendo o início da colheita da cevada. Então, continuando no verso 12 de Levítico 23, nós vemos quando é a festa das primícias. No dia imediato ao sábado, é o sábado semanal dentro da semana de Pães Asmos, que genericamente é conhecida como a Páscoa. O dia seguinte ao sábado semanal é sempre um domingo para nós, o primeiro dia da semana. Por isso, sim, Yeshua ressuscitou num domingo. E não, ele não foi crucificado numa sexta-feira, porque ele precisou cumprir o sinal de Jonas, 3 dias e 3 noites. Ele foi crucificado no 14º dia, mês de Abib, na passagem para o 15º dia. Colocado no sepulcro como esse pão asmo, sem fermento, sem pecado e totalmente humilde. Mas ele ressuscitou e vivo está. E da mesma forma como lá no verso 12 de Levítico 23 diz que o sacerdote, ele movia o molho da oferta e oferecia um cordeiro de 1 ano sem defeito como adoração, olá, holocausto, totalmente erguido a Yahuá, o próprio sumo sacerdote da nossa fé, o Messias, Yeshua HaMashiach, ele se ofereceu como este cordeiro sem mácula. A oferta de gratidão a Yahuá era pressuposto para que eles pudessem começar a comer como um reconhecimento de que tudo o bem, toda a abundância, toda a fartura vem do alto para as nossas vidas. E essa gratidão Yahuá quer que nós tenhamos. E em 1 Coríntios 15, Paulo ele fala da ressurreição, justamente nas primícias, em Bicurim. Lemos assim a partir do verso 1. Irmãos, venho lembrar-vos que o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, e no qual ainda perseverais, por ele também sois salvos, se retiverdes, melhor, guardardes, protegerdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que o Messias morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Aleluia! Essas Escrituras são aquilo que Yeshua falou, que era o sinal de Jonas. E no hebraico dá para ver perfeitamente que Jonas ele esteve morto no interior do grande peixe. E este, quando vomita, ele ressuscita da morte. É ressuscitado, melhor dizendo, pelo Criador. E Paulo, em 1 Coríntios 15, falando da ressurreição, ele diz: ora, se é corrente pregar-se, Messias ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, então o Messias não ressuscitou. E se o Messias não ressuscitou, é vã a vossa pregação e a vossa fé. Mas no verso 20, Paulo fala: mas de fato, Cristo, o Messias, ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. E no verso 21 ele continua: visto que a morte veio por um homem também, por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, o Messias. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, Messias, as primícias. Depois os que são de Messias na sua vinda, e então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. A morte, como um fato da vida desde o pecado de Adão, vai ser tragada uma vez por todas, na segunda vinda do Messias após o milênio. Aleluia, louvemos a Yahuá.
E conforme está narrado lá em Mateus 27, a partir do verso 52, quando Yeshua morreu, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Essa ressurreição de mortos foi uma ressurreição como a de Lázaro. Depois eles voltaram a morrer novamente, não foi ainda a do corpo glorificado. E isto estava profetizado em Isaías 26, no verso 19, quando lemos: os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão, despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho da vida, e a terra dará à luz seus mortos. Aleluia! O Messias Yeshua, o Cristo, ele foi as primícias. A ressurreição dos mortos ainda não aconteceu, como está lá em Hebreus 11. Ainda nós aguardamos. Em 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 13, nós lemos: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Yeshua, Jesus, morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Yeshua, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra de Yahuwah, do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta, o chofar de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, no grego harpazo, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Aleluia!